Prepare o seu coração para uma palavra de inspiração. Veja trechos impactantes de mensagens que vão transformar o seu dia e fortalecer a sua fé. Você será tocado pela palavra de Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma mensagem. Curta e compartilhe para espalhar as boas novas do Evangelho. Irmãos, eu tenho aprendido pelas Escrituras que nós somos transformados por aquilo que contemplamos. Nós fomos transformados. Se você olhar ali para o rebanho de Jacó, por exemplo, Jacó trabalhava com seu sogro Labão, e ele fez um negócio com Labão, e ele disse, daqui por diante as ovelhas que nascerem listadas ou salpicadas serão minhas, as bonitinhas ficam para você. E ele botou as varas, né, de álamo, de plátano, de aveleira, descascou as varas e colocou diante do ribeiro, e quando as ovelhas olhavam para aquelas varas, elas coabitavam umas com as outras e nascia listada. Por quê? Porque a vara era listada. É um negócio estranho, mas eu quero entender que nós fomos transformados por aquilo que contemplamos, e nos tornamos como Cristo, não vindo à igreja, não nos tornamos como Cristo só lendo a Bíblia, nós nos tornamos como Cristo não pelo nosso esforço, mas por contemplar a sua glória. E esse texto aqui, para mim, é um dos textos mais contundentes para mim, quando fala da glória de Deus, porque aqui Paulo, olha o que Paulo é capaz de falar. Ele fala, nós temos que ser ousados no falar. Se você olhar aqui no capítulo 3, versículo 12, ele diz, portanto, tendo tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E qual foi a ousadia que Paulo falou? Ele disse, nós não somos como Moisés. Rapaz, você falar de Moisés, o maior legislador da Bíblia, ele está dizendo, nós não somos como Moisés, que botava o lenço na frente do rosto, para não mostrar para o povo que o rosto não estava mais brilhando. Olha que Paulo caguetou Moisés, irmão. Porque a gente sempre, quando fala do rosto de Moisés que brilhava, e a Bíblia fala que quando Moisés descia do monte, o rosto dele brilhava. E Moisés, ele percebeu uma coisa, que quando ele estava brilhando, porque ele havia estado com Deus, o povo tinha temor de estar perto dele. O povo reverenciava e o povo lhe obedecia. Só que aquele brilho, ele ia desvanecendo, a Bíblia diz. E aí Moisés deu um migué. Ele botava o lenço, não porque o rosto estava brilhando, mas porque o rosto tinha parado de brilhar. E para o povo não saber que o rosto dele não estava mais brilhando, ele botava o lenço. E Paulo foi lá e caguetou, irmão. Paulo foi lá e disse, nós não somos como Moisés. Deixa eu falar aqui. Cara, você falar isso no meio do judaísmo, que você não é como Moisés, quando a lei de Moisés é fundamento, é princípio para todo judeu, e ele está dizendo, nós não somos como Moisés, que colocava o lenço no rosto, a fim de que os filhos de Israel não vissem aquilo que desvanecia. E aí Paulo fala, mas nós com o rosto descoberto, diga comigo, descoberto, diga, com o rosto descoberto. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, com o rosto descoberto significa o quê? Sem esforço, sem manipulação. Ele está dizendo, não é mais pela lei, não é por aquilo que eu sou capaz de fazer, mas por aquilo que Cristo fez na cruz. O meu rosto descoberto, nós crescemos de glória em glória. Ele estava dizendo o seguinte, se você não está brilhando, não precisa mostrar que está, ou não precisa esconder que não está. Para Moisés, irmão, é tão interessante falar disso, porque dá a impressão que quando a gente fala da graça, a gente está burlando a lei. Deixa eu te falar uma coisa, a graça que é graça e a graça que se preza, ela é uma graça obediente. Amém? Então veja bem, para Moisés ele mostrou somente as suas costas, mas hoje nós contemplamos a glória de Deus na face de Cristo, irmãos.
olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Hoje nós não precisamos mais desse brilho que desvanece, porque o brilho não vem e vai, o brilho agora habita, o Espírito habita em você. É claro, tem dia que você está mais na terra, tem dia que você está mais na eternidade, tem dia que você está mais lá, tem dia que você está mais cá, mas isso é normal, amém? Tem um dia bom e dia ruim, não precisa levantar a mão, mas quem hoje teve um dia ruim, não, vamos só ficar com os bons. Quem teve um dia bom? Ó, quem não levantou a mão, já sei que está no outro lado, mas é normal você ter um dia ruim. O dia ruim é pedagógico também, amém? E você não precisa fazer nada, não precisa colocar nenhum lenço aí para dizer que está tudo bem, amém? O cara está mal, está terrivelmente destruído, acabado, está passando luta, e aí, mas tem a necessidade de mostrar que está bem. Não, irmão, não precisa. Diga, o fraco eu sou forte, diga, mas se você está mal, procure ajuda, procure ouvir alguém, procure conversar com alguém. Irmãos, eu acredito no milagre, eu acredito na cura, eu sou o cara do culto do milagre, eu gosto da tarde da bênção, da vitória, do poder, mas eu vou te falar uma coisa, quando você pede um milagre, Jesus quer te dar, além de um milagre, um ensino, para que você viva uma vida em constante milagre. Aquela mulher de Marcos capítulo 5 que Jesus passou, ela tocou na orla do seu manto, tocou ou não tocou? E dele saiu virtude, não saiu? Ele podia ter continuado, ela já estava ou não estava curada? Estava. Ela tocou ele e foi curada, ele poderia ter continuado, mas ele se virou e disse, alguém me tocou. Ele disse, alguém me tocou. Ele não ficou satisfeito em só ser tocado por ela. Ele disse, alguém me tocou. Alguém tocou em mim, eu senti que de mim saiu virtude. Ele se virou, olhou para ela, como se ele dissesse, olhe para mim. Você só quer ser curada, mas eu quero que você olhe para mim. Irmãos, ele parou porque queria que ela olhasse para ele. Deixa eu te falar uma coisa. É nos olhos de Cristo, é na face de Cristo que você vai ter uma revelação da glória de Deus. Por isso que ele diz, quem vê o Filho, vê o Pai. Receber cura sem ver a Cristo, você pode voltar a ficar doente. Mas, sem a glória de Deus na face de Cristo, o problema não será totalmente resolvido. Eu preciso ver Cristo. Eu preciso ver Cristo na situação. Eu preciso ver Cristo até no dia ruim. O que produz cura permanente não é só ser curado da enfermidade, mas é olhar a face de Cristo e conhecer a glória de Deus. E a forma de permanecer, de novo nós estamos falando de permanecer, é permanecer na mesa, irmãos. Quem come do pão e bebe do vinho permanece em mim. E se vós permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiseres e vos será feito. A permanência, ela vai necessitar da perseverança, ela vai necessitar da resiliência, vai necessitar da constância. Por isso nós precisamos permanecer no Senhor. Quando nós contemplamos a face de Cristo, nós nos tornamos iguais a Ele. Bota aqui para mim, Felipe, Romanos 10, versículo de número 4. Romanos 10, versículo de número 4, eu vou ler até o 17, vou ler bastante. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus
como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Cristo é o fim da lei, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu ou grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos e aqueles que o invocarem, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos lá. Como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, ou pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É isso que ele está dizendo. Tira o lenço do rosto, deixa a glória fluir através de Cristo. Cristo é a tua vida. Amém, irmãos? Não é mais pela tua justiça, não é porque você é bonzinho ou você é mauzinho. Pecado não está relacionado. Se você ler aqui no capítulo 6, eu não vou ler porque o capítulo 6 é muito grande, mas em todo o capítulo 6 de Romanos, pecado, a palavra pecado ali no grego, ela não é um verbo, é um substantivo, ou seja, não está relacionado somente a atos e ações. Não é um verbo, é um substantivo que não significa ato, mas é um estado. Não é uma ação de pecado, é um estado de pecado. Romanos capítulo 6 diz que você vive e eu vivo num estado de pecado. Mas se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se nós nascemos nesse estado, no estado do pecado, por que nós nascemos no estado do pecado? Por causa de Adão. O pecado de Adão nos colocou em uma prisão de pecado, mas a morte e ressurreição de Cristo nos colocou em uma prisão de justiça chamada graça. E não chame isso de hipergraça, de supergraça, de graça prime, não, é graça de Deus. É graça de Deus. Não vem pela fé, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Amém? Não vem. Efésios 2 versículo 8 diz que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então tira o lenço do rosto, irmão. Mostra o que você precisa mostrar. Se é vergonha, deixa a vergonha vir para fora. Se é medo, deixa o medo vir para fora. Se é tristeza, deixa a tristeza vir para fora. Mas com o rosto descoberto, Deus só pode tocar e glorificar, ser glorificado na sua vida quando você se mostra para Ele descoberto. Não se esconda atrás de mais nada, nem da lei do Senhor, nem da Bíblia. É com o rosto descoberto. Nós não somos como Moisés. Meu Deus, que Paulo terrível. Nós não somos como Moisés. Não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. O brilho foi embora. Às vezes você está mal e você posa de estar bem, põe o lenço e todo mundo pensa que você está bem e você está mal, e ninguém consegue te ajudar porque não sabe. Não é? Não é? Evangelho ainda é arrependimento. Eu me arrependo do que eu sou, do que eu fiz. Eu me arrependo de quem eu era. Mas eu era bonzinho, mas você nasceu no estado do pecado.
O seu estado era de pecado. Oh, meu Deus. O que eu vou falar parece... Meu Deus, a gente tem que cuidar para falar disso, né, pastor Saulo? Mas a gente tem que falar. Antes não importava o que você fazia de bom. Você era visto como pecador. Mas na graça, não importa o que você faça de mal, você é visto por Deus como justificado por Jesus, se você aceitou e vive com Cristo. Como é que é? Antes não importava o que você fazia, você era visto como pecador. E agora não importa o que você faça, você é visto como um filho de Deus, se você aceitou Jesus. Tá, mas eu aceitei Jesus, mas eu ainda tenho vontade de matar aquele cara. Então você não nasceu de novo. Porque quem vive na graça não tem mais vontade de pecar. Eu vou repetir, quem vive na graça não tem mais vontade de pecar. E se a vontade bate, é 10 segundos, sai! Ah! É ou não é? Quem luta assim todo dia, e o dia todo, quem luta o dia todo assim, glória a Deus, seja bem-vindo à graça de Deus. Porque Ele tirou a chave da mão do diabo que te condenava e botou na tua mão e disse: agora, o que você abrir e entrar é problema seu. O que você fechar e não entrar, eu vou ser glorificado por isso. Ah, mas é hipergraça. Não é hipergraça, é simplesmente a graça. Pastor, mas eu aceitei Jesus, eu fui batizado, mas eu ainda tenho vontade de... Então eu vou pecar porque Deus me perdoa? Não, se você ainda tem vontade de pecar, você não nasceu de novo. Você pode pecar, mas você não trabalha para pecar. Por quê? Porque você nasceu de novo, querido. A graça te dá essa força. Ela te dá essa força. Você está me entendendo? Então para que eu vou ceiar? Para lembrar desse dia, o dia da graça, para você ter força para lutar contra o pecado. Pastor, mas que guerra? Se você não tem guerra, isso muito me assusta. Se você não tem problema, isso muito me assusta. Se você não tem desafios na fé, isso muito me assusta. Mas se você é aquele que de manhã é um leão, de tarde é um urso, de noite é um gigante, e de madrugada o Satanás ainda vem te perturbar, oh, seja bem-vindo na vida da graça de Deus. O diabo não incomoda quem não é dele. O diabo só incomoda quem não é dele. Os que são dele ele não incomoda, já é dele, vai perder tempo com esses caras. Ele quer você, esse cara teimoso, que não desiste nunca da graça de Deus. Amém, aleluia. Você está me entendendo? Então por favor, não fique de fora da mesa da graça. Jesus não tirou nem Judas da mesa. Ele saiu porque quis, mas Jesus não tirou ele. E ainda comeu no mesmo prato. Pega essa, Juvenal. E se tem algum Juvenal aqui, não é para você essa palavra. É pegadinha nossa aqui. Você me diz: ah, então eu vou matar alguém. Então eu te digo: você quer matar alguém? Então você ainda não viu a face de Cristo. Você ainda não cresceu de glória em glória e não se tornou uma nova criatura. Porque, meu irmão, depois de ver a face de Cristo, você não vai querer matar mais ninguém. Você não vai querer bater em mais ninguém. Você não vai querer se vingar. Peguei você agora. Você não vai querer se vingar de mais ninguém. Está vindo a imagem do fulano na sua mente. Eu amo a mesa do Cordeiro. Quando Jesus sentou com os discípulos na mesa, ele disse: ó, um de vocês vai me trair. Meu Deus, imagina que tensão, irmão. Que tensão naquele jantar, quando Jesus disse: um de vocês vai me trair.
Se é na nossa mesa aqui, um cutuca o outro, eu já sei quem é, Deus já me mostrou. É mistério. Mas ninguém falou isso. Sabe o que eles falaram? Um olhou para o outro e disse: por acaso sou eu, Senhor? Porque na mesa com Cristo você não vê mais ninguém, você só vê você. E todo homem que anda com Cristo, ele não perde tempo para falar da vida dos outros. Ele está na mesa com Cristo. O único pecador que ele enxerga é ele. Ele não consegue ver outro pecador na mesa. O único pecador é ele. Então todo aquele que está na mesa com Cristo não aponta o dedo e diz: é ele, é ele que vai, ó. Não, diz assim: por acaso sou eu, Senhor? Por acaso sou eu, Senhor? Então na mesa com Cristo você não aponta mais o dedo para ninguém. Na mesa com Cristo a graça tem essa graça de mostrar você para você mesmo. Porque na época da condenação, você já estava olhando para o cara com a pedra na mão. E Jesus deixou bem claro: atire a primeira pedra quem não tiver um pecado. Por que a gente ainda junta pedras, irmãos? Eu vou dizer por quê. Porque não nascemos de novo. Porque se já nascêssemos de novo, não estenderíamos mais o dedo, mas estenderíamos a mão. Quem nasceu de novo, irmãos, não foge da mesa e não come migalhas que caem da mesa, porque quem come migalhas que caem da mesa são os cachorrinhos. Jesus disse: os cachorrinhos é que comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mas na mesa com Cristo ninguém é dono de ninguém. Na mesa com Cristo todos somos filhos de Deus. Não há rico nem pobre, não há judeu nem grego. Não há aquele que mora lá em Alphaville e aquele que mora lá em Alfavela. No vale ou no monte, todos são iguais diante do Senhor. A mesa com Cristo tem essa capacidade. Então assim, ó, a mesma graça, olha aqui para mim, porque isso é muito importante. A mesma graça que te salvou um dia, Deus espera que você libere para o outro a mesma graça que um dia te salvou. A mesma graça que foi te visitar um dia, lá onde você estava, num lamaçal de pecado, no inferno. A mesma graça que você recebeu, o mesmo amor que você recebeu, Deus espera que você dê ao outro a mesma tolerância que foi dado para você. Por isso que ele diz assim: como eu morri e dei a minha vida por vós, vós sois meus discípulos, se der vidas por alguém. Cara, essa mesa é sensacional. Quem adora, um pode cantar um pouco melhor, o outro pode tocar um pouco melhor. Quem prega, um pode pregar um pouquinho melhor, o outro pode pregar um pouquinho pior. Mas na mesa, todos são iguais. E é por isso que quando você chegar na eternidade, já tem uma mesa. E quem vai estar naquela mesa é o Cordeiro. E se eu tenho desejo de continuar pecando, talvez é porque eu ainda não o vi. Deus já tirou os seus pecados na cruz, amém? Ou seja, Ele tirou você do estado de pecado. Isso é a graça de Deus. E se Ele já tirou, por que eu os quero de volta? Se Ele já tirou os meus pecados, por que eu os quero de volta? Ele já levou sobre si. Ele já cravou na cruz o escrito de dívida. No pecado você conheceu a verdade, por que agora na verdade você quer continuar no pecado? E se você quisesse viver a sua vida do seu jeito, por que você entregou ela para Cristo? Porque do dia que você entregou para Cristo, você estava dizendo: eu não quero mais guiar a minha vida, eu quero ser guiado pelas tuas verdades, ó Deus. Eu quero ser conduzido pelo Evangelho. Oh meu Deus, todos os dias eu vou guerrear contra a imoralidade, eu vou guerrear contra a soberba, contra a vaidade. Todos os dias eu vou guerrear contra a ira, contra a raiva.
E se eu estou guerreando em constante guerra, significa que você está vivendo na graça de Deus. E é uma questão de tempo para você estar mais lá do que aqui. É uma questão de tempo. Hebreus capítulo 6, bota aqui para mim, querido. Hebreus capítulo 6, Hebreus 6, versículo 1, diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixamo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Sabe o que o escritor de Hebreus está dizendo? Ele está dizendo: a gente já deveria começar a estudar coisas mais profundas. A gente já está tanto tempo no Evangelho, nós deveríamos estudar coisas mais profundas. Ele diz: vamos falar de batismo, vamos falar de imposição de mãos, vamos falar de evangelismo. É o que nós fizemos aqui. Vamos falar, se o Senhor nos permitir. Mas qual é? Porque é impossível, pois aquele que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignominia, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Até aqui. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. O escritor de Hebreus está dizendo: é impossível. Você que já provou o dom de Deus, já comeu da Bíblia, já falou com o Espírito Santo, já viu coisas inefáveis, é impossível que você volte. É impossível que você volte. E se voltou, pastor? Se você voltou para trás, é porque você não nasceu de novo. Infelizmente, eu te informo, é necessário nascer de novo. Jesus falou isso para um sacerdote levítico chamado Nicodemos, um homem que era mestre da lei, que praticava, sabe, a prática do sacerdócio levítico, que servia no templo. Jesus disse: você precisa nascer de novo, porque quem não foi espiritual na carne vai se tornar carnal no espírito. Irmão, Deus nunca vai proteger o proibido. Não havia uma cerca elétrica ao redor da árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor só disse: não coma. Não tinha nenhum tipo de proteção, não tinha nenhum Rottweiler amarrado nela, não tinha cerca elétrica, não dava choque, não tinha nada que o impedisse. E até hoje Deus não vai colocar nenhum obstáculo para a gente não pecar. Ele só está dizendo: vale a pena mesmo você voltar? Vale a pena mesmo você voltar depois que você já provou o dom gratuito de Deus? Que dom gratuito é esse? O amor, a salvação, a graça. Você já provou a boa palavra, você já sentiu o amor de Deus, você já foi visitado de madrugada, você já ouviu o seu nome no meio da noite, Deus te chama João, e você acorda, e você sabe que alguém te chamou, e você fica na cama: quem está falando meu nome? Daqui a pouco o quarto se enche de glória. Oh meu Deus, que coisa boa ser crente. É impossível voltar atrás, irmãos. É impossível voltar atrás. Deus só pede: não faça. Mas se você fizer, não diga: Deus sabe. Nós não podemos mais espiritualizar a carnalidade. Deus só está dizendo: não faça. Irmão, qual é a diferença? Uma pessoa que se separa para Deus não tem diferença nenhuma daquela que não se separa. Você olha, elas são iguais, mas uma é separada para Deus, a outra não está nem aí. Quando é que eu vejo a diferença? Quando chega na cova dos leões,
quando chega na fornalha, quando chega a chuva, quando aumenta os rios, quando transborda os mares. Você olha para as duas casas, elas são iguais, mas uma, ela é sucumbida, porque ela não tem fundamento. Que diferença tem uma pessoa que vai à igreja e uma pessoa que não vai? Que diferença tem uma pessoa que come das escrituras, que come na mesa do Senhor, e uma que não tem, que não come? Não tem diferença nenhuma. Você só descobre no dia ruim, no dia mau, que aquela pessoa não tem para onde correr. Mas se você é de Deus, irmão, você sabe para onde correr. Olha, eu vou te falar uma coisa que vai te chocar, mas Judas, ele correu para o lugar errado. Quando ele se arrependeu, que ele quis devolver as moedas, porque ele foi lá devolver as moedas, irmãos. Ele se arrependeu. Não, ele ficou com remorso, mas ele se arrependeu e foi lá devolver. O problema é que ele correu para Anás e Caifás, ele não correu para a cruz. E a religião não te ajuda quando você corre para ela. A religião coloca mais peso sobre você. A religião vai mandar você subir escada de joelho, vai mandar você acender vela, vai mandar você fazer um voto. Pega o envelope e faz um voto. Que chega dessa parafernália. Se Judas tivesse corrido para a cruz, ele ia olhar, ele ia ouvir Jesus dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Sabe por que ele tirou a sua vida? Porque ele correu para o lado errado. Se você errou, meu filho, não corre para o lado errado, corre para a cruz. Corre para a cruz, ainda há remissão, há esperança para a árvore que foi cortada, porque ao cheiro das águas ela brota de novo. Amém, irmãos? Ao cheiro das águas ela brota de novo. Então, quando você se arrepender, e você sabe quando vem o arrependimento, porque, irmão, a gente não presta não aquele dia. Não corre para a religião, irmão. Não tenta fazer do seu jeito. Se Judas tivesse corrido para a cruz, ele ia ser salvo também naquele dia. Faça o lugar que Deus te colocou, o melhor lugar para você. A diferença de quem come em Babilônia e de quem come na mesa do Senhor vai aparecer, irmãos. Tarda, mas não falha. Tarda, mas não falha. Então nós vamos ceiar agora. Estou muito animado para ceiar. Para mim o ceia é um culto sensacional. É um culto extraordinário, porque já foi o culto da condenação para mim. Hoje não é. Hoje para mim é o culto do arrependimento. E é o culto que Deus não diz assim, agora você vai orar e vai ver quantos pecados você fez esse mês. Não cabe no caderno de 20 matérias. Não cabe. Porque às vezes a gente acha que a ceia agora é para fazer um reset. Não é. Agora você vai lembrar dos seus pecados, tá? Você vai lembrar dos seus pecados, anota todos eles. Não, ele não fala isso. Ele diz: fazer isso em memória de mim. Sabe o que ele está dizendo? Quando você sentar na mesa, não lembra dos seus pecados, lembra do que eu fiz por eles. Faça isso em memória de mim. Você vai comer agora, mas pastor, eu não sou digno. Que bom, é um bom começo você reconhecer. Mas ninguém é digno. Ninguém que está aqui ou na internet ou em qualquer lugar da terra é digno. Ninguém é digno de comer. Olhando para a terra, nenhum justo sequer havia. Por isso, do seu próprio braço ele susteve salvação. Não havia um justo sequer, e ainda não há, a não ser aqueles que foram justificados por Cristo. Amém? Que Deus te abençoe por estar conosco até o final. Deixe seu like e compartilhe essa mensagem para que mais vidas sejam tocadas. Confira também outras pregações que preparei para você aqui no canal.
Que sua vida seja abençoada hoje e sempre.